pode levar você agora. Tem mais perguntas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? E bom dia. E bom dia a todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Embora vocês, eu acredito que a maioria de vocês não podem me ver. Vocês veem o Milani, mas a mim, vocês, e ainda não conseguem me ver, né, Justin? Mas quando vocês vierem para cá, ou se vocês pedirem à noite, talvez, e vocês possam me ver, mas não é importante isto ver ou não ver. Diz o Cristo que melhor é aquele que crê sem ver. Este é melhor. Então não se iludam com a visão, porque a visão engana e muito distorcido. E estou muito feliz de estarmos progredindo nos trabalhos. Não estamos algemados a quatro paredes, que se não tem quatro paredes não podemos falar, não podemos trabalhar. A Sônia viu que podemos ajudar a Sônia. E já dissemos a vocês que quando começam, antes de começar os trabalhos, os guardiões já têm um catálogo de pessoas que estão conectados, e mesmo os que são do que não vêm no trabalho aqui, eles vão até a casa e vão visitar. E para você ter uma ideia, como se fosse médico da família, os guardiões são isto. Eles vão nas casas e ajudam e trazem informações e levam informações para a harmonia, para a paz mundial, para a saúde, que é o benemérito de poder viver na melhor condição que vocês conseguirem. E quanto mais vocês amarem, quanto mais vocês entenderem a lição que Deus nos pede, que Cristo já falou há 300 anos atrás, é amai-vos uns aos outros. Quando é amai-vos uns aos outros, é amai a todos os reinos do mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo hominal, o mundo espiritual. Amar o próximo, tudo o que há. Amém, amém, amém. Que vocês não vão perder. Se vocês amarem, vocês não vão perder. O único que perde, se podemos dizer, são aqueles que não amam. É tão pobre e tão vazio o homem que se ilude com as questões da terra e não se aprimora no amor. Não se aprimora em ter entendimento. Mas não o entendimento da razão, porque a razão, ela direciona você para Deus, mas ela não chega a Deus, porque a razão é menor que Deus. Deus é amor, Deus não é a razão. E amor está acima da razão. O amor é a essência de tudo. E vocês devem lembrar que o ano passado nós falamos para vocês algumas questões sobre a Inata de vocês. Vocês lembram que nós falamos da Inata? Que a Inata é a parte de Deus que existe em todos nós. E essa parte, ela nunca fica doente. Essa parte nunca estraga. Essa parte nunca morre. Essa parte não enferruja, nada acontece. Porque é exatamente, se podemos dizer, o DNA de Deus em nós.
E todos vocês têm a inata, que é este corpo de Deus que está, posso dizer, na maioria de vocês adormecido. E neste novo tempo, nesta nova energia, vocês precisam acordar. Vocês precisam despertar a inata, que é a saúde, que é o amor de Deus, que é a paz de Deus, que é a luz de Deus e que é a compaixão. Isso está em vocês. Todos somos anjos. Por quê? Já existe o DNA de anjo, de Cristo, de Deus em nós. Só que em vocês, em grande parte de todos, está isto adormecido. E quando eu disse várias vezes a vocês, eu não digo nada que eu não esteja sentindo. Quando eu falo o que estou sentindo. Eu já disse a vocês várias vezes, eu não falo de Deus. Eu transmito o Deus que vive em mim a vocês. Eu não falo de um Deus que vive no céu ou no universo e falo como Ele é. Eu não fico olhando para o cabelo, para as pernas, para a blusa, para o chapéu de Deus e falar, Deus, Deus. Não, não é isto. O Deus que eu falo é o que vive, é o que respira dentro de mim, é o que transpira dentro de mim, é o que traz oxigênio, o que emana hidrogênio, o que faz o movimento da vida em mim. Esse é o amor de Deus. E isto é a sensação que eu transmito. E é por isso que eu não falo a vocês. Eu emito o sentimento do amor de Deus e que vibra em mim e que através do Milani eu consigo reproduzir da forma que ele também consegue. Por isso eu já disse a vocês, ele passou uns anos, uns períodos com outros amigos dele, amigas também, preparando a alma, preparando o coração, preparando a emoção. Porque eu não sei se vocês se lembram quando ele começava a falar. E muitas vezes embargava a voz e travava o fluxo respiratório e ele não conseguia dizer. Por quê? Porque a emoção que eu sinto é grande e forte, e de amor e de compaixão. Então precisamos de um tempo antes de que eu venha para treinar as células do Milani, as moléculas do Milani, os átomos do Milani, o DNA, a acostumar com o amor, acostumar com a luz, acostumar com a paz e acostumar com a compaixão. Mas para acostumar com isto, e você não pode se conectar com forças negativas, com o ódio, com a frustração, e com remorso, e com mágoas. Você precisa desligar dessas emoções. Porque senão Deus não habita em você. Para Deus ficar morando dentro de você, é necessário que haja a paz. Senão Deus não fica vivo em você. Senão Cristo não fica vivo em você. E isto que nós, os espíritos, os imortais, como dizem alguns, os que estavam na sepultura, como dizem outros, estamos aqui a dizer a vocês, não falem de Deus, sejam o próprio Deus. Não falem de Jesus, manifeste Jesus através das suas ações. Não falem apenas da paz, sejam a paz. Não falem apenas da compaixão, seja a compaixão dentro da sua própria casa, com seus filhos, com seus bichanos, com as pessoas que estão na rua, com aquele que está no trânsito, às vezes é perturbado, ou com aqueles que são governos corruptos, que vocês ficam às vezes amaldiçoando. Deus não mora dentro de você.
se você amaldiçoa aquilo que ele fez. Porque o corrupto, ele também é filho de Deus. E nada pode afirmar que se hoje você tem um senso de moralidade, se hoje você tem um senso de justiça, se hoje você tem um senso de respeito e de igualdade, nada garante que antes você não foi igual ou pior do que o político, do que o empresário, ou do que qualquer cidadão que você acha que não presta, que não vale nada, ou ladrão, ou assassino. Nada garante que você não foi igual ou pior. Então eu quero dizer para vocês, comecem a revolver a terra, comecem a limpar as ervas daninhas, que são as velhas energias. Comece a tirar a sujeira, a maldade, como eu disse a vocês o ano passado. Crianças, o ano que vem, vocês nos verão falar o tempo todo sobre o medo e sobre a maldade. Porque vocês precisam tirar o medo. Qualquer tipo de medo. Seja o medo do desemprego, seja o medo da crise financeira, seja medo de coronavírus, seja medo da morte, seja medo de perder um relacionamento, ou perder um familiar, ou de você perder a própria vida. Precisa tirar o medo. Porque o medo, ele não vem da luz. O medo, ele não é de Deus. O medo é energia da escuridão, é velha energia, é vírus do passado. Então nós dissemos que vocês tenham trabalhando este ano e para a eternidade. Comecem a entender que tudo o que eu falo é a partir de agora, mas é para a eternidade. Porque as leis de Deus, elas não mudam. As leis de Deus, elas são constantes. Então, se vocês querem ver Deus fazer morada no seu coração, comece a fazer a preparação. Azar de manhã eu não consigo ainda, porque eu odeio muito o presidente, eu odeio os que são falsos, eu odeio os que são assassinos, eu odeio os que são corruptos. Não tem problemas. Talvez você não consiga hoje, mas peça para Deus ajudá-lo a preparar você. Peça para a mãe, para aqueles que têm uma visão da Mãe Santíssima. Peçam para qualquer algo que vem de Deus, para ajudar você a preparar a sua alma, o seu espírito. Preparar para quê? Para você ser o amor de Deus, para você ser a luz de Deus, para você ser a paz de Deus, para você ser a compaixão. E quando tiver as necessidades, você não digam, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Jesus, eu vou pedir àquele pastor, àquele padre, ou vou pedir para o dirigente daquela crença, para ele. Não, você não vai pedir. Como disse o Milani hoje, vocês não são párias, vocês são filhos do Criador. Vocês não são servos, vocês não são criaturas de Deus. Vocês são filhos do Criador, a imagem, a semelhança. E tanto é verdade que se vocês estudarem um pouco, pesquisarem um pouco, porque é muito difícil, por mais que eu me esforço, que se vocês respirarem fundo 2 ou 3 vezes, se vocês se concentrarem como a Sônia fez na semana passada, vocês vão ouvir as minhas palavras. E antes que o Milani pronuncia, como a Mayara está fazendo aqui na frente, e ela já fez outras vezes isto, ela fica quieta e concentra. Então quando o Milani começa a falar, e ela ouve a minha voz, porque não é a voz, ela ouve o meu sentimento, ela vê o meu amor, ela sente a minha compaixão. E como a Sônia fez a semana passada,
ela pode sentir o amor. Porque eu não dei a Sônia remédios, eu não dei pílulas, eu não dei gotas, não dei injeções, eu dei amor. E se vocês quiserem, experimentem. Eu não estou dizendo para vocês acreditarem em mim, ou Milane, ou outros. Experimentem. E feche seus olhos. Concentre-se. Respire fundo. Porque essas vibrações que estou emitindo aqui, para esta que estava agora nos falando, é de outro país. Como é o nome dela? Irenice. Irenice, se ela estiver concentrada lá, e se ela respirar fundo, e se ela se concentrar, e ela vai sentir o que Gerson, que Maiara, que Milane, e que outros de vocês estão sentindo. Porque eu estou emanando o amor, o maior amor que está dentro de mim, o maior amor que me chamou, que me traz aqui, que me faz fazer parte desta família maravilhosa que é vocês do Espaço Kia, que Thaís, que Ana Paulo, que Regiane, que Sônia, que Helena, tantos que são grandes. E vocês precisam aprender a sentir essa emoção. Ai, Zayder, a semana passada eu falei, mas eu não consegui, eu consegui só um pouquinho. Vamos de novo. Uma vez, duas vezes. É como disse o Milane no início da nossa reunião. Era aqui 5 ou 10 reuniões. Esperamos que a maioria de vocês respirem fundo e sintam as presenças. Porque não sou só eu. São dezenas, centenas, milhares. Ou vocês acham que Jesus não nos ouve neste momento? Vocês acham que a mãe não nos ouve neste momento? Vocês acham que Francisco não nos ouve neste momento? Nós somos uma conexão de amor, uma conexão de compaixão, uma conexão de luz, uma conexão de pureza, uma conexão de cura, para curar cada ser, cada lar, cada país, cada planeta. Nós estamos fazendo uma cura de grandes dimensões, porque somos todos unidos ao amor de Deus, à compaixão de Deus. E por isso Deus deixou a inata em vocês. Por isso a inata, que é o molde, que é a forma, para que, por mais que você se projete nos abismos da morte, dos infernos, dos fundos dos mundos que queiram vocês falar como queiram, Deus está lá. Mesmo os ovoides, que vocês conhecem, as formas são ovoides, almas que se feriram demais, através de atos e pensamentos errôneos. Mesmo nos ovoides, a inata, o molde, o DNA de Deus está lá. E a hora que este ovoide quiser voltar para os braços de Deus, o caminho está lá. Porque Deus é amor. E Deus não jogaria ninguém, não criaria ninguém para sofrer. Então eu, como falei a vocês o ano passado, do Merkabah de vocês, falei da inata de vocês. Que horas são, Rojas? Agora são 11h20. E nós não teremos tempo de hoje. Mas a semana que vem, se for possível e não houver outro trabalho que nossos amigos nos orientam, e a semana que vem nós façamos uma prática. Mas eu quero deixar para vocês já começarem a fazer sozinhos. Quando vocês estiverem em oração, em casa, e a hora que vocês quiserem, quando quiserem. Porque tem que ser algo que a vontade, a alegria da alma faça.
Comece a pedir para você, fala, Deus, eu tenho uma Inata que o Senhor me deixou. Mostra para mim essa Inata, Deus. Fala para ela começar a levantar dentro de mim. Porque eu vou sentir arrepios no abdômen, no costas, e toques nos cabelos, que eu vou sentir. Inata, você é vivo, você vive aqui dentro de mim. Mexe-se para mim. Eu quero ver você, Inata. Faz um movimento, me dá arrepios, me dá calafrios, eu quero sentir, porque me falaram que você existe, eu nunca vi, eu nunca vejo, mas se você existe, eu quero ver você. Mostra para mim que você existe. Me dê alguma sensação de calor, de frio, de arrepio, de tremor. Expire fundo e vai falando com a Inata. Fala assim, eu quero fazer amizade. Eu quero dar as mãos para você. Porque se houver alguma doença em meu corpo, Inata, eu vou começar junto com você e vou me tratar. O Cláudio que tem glicemia. Pega ela. Porque a Inata, Cláudio, ela é de Deus, ela vem de Deus. Ela é o próprio Deus vivo dentro de você. E Deus tudo pode. Então vocês podem e façam esse primeiro trabalho nessa semana. E a semana que vem nós faremos outras práticas. Mas é importante que vocês identifiquem Deus em você. Pede para Ele mostrar, para Ele fazer arrepiar, para Ele fazer tremer, para fazer esquentar, para fazer esfriar, para aprender a respirar mais fundo ou menos fundo. Mas precisa que Deus dê um sinal que Ele está vivo aí dentro de você. Precisa você saber, você sentir Deus. É Ele. E aí então você vai sentir. Faz antes disso umas 3, 4 respirações profundas. Relaxe. Sinta-se relaxado. De preferência, se você puder, fica uns 5 minutos antes, respirando profundamente, falando, Deus, se prepara porque agora eu quero ver você. Deus, chegou a sua vez. Hoje você não me escapa de mim. Não adianta você fugir em outro planeta, eu vou te encontrar. Hoje você não escapa.